Borges, a outra vez que eu o entrevistei, você me falou que os primeiros contatos que você teve com o cordel foi através do seu pai, que contava as histórias, lia as histórias de cordel para você, não é isso? É, a história é essa mesmo. É. E como que essas lembranças de infância influenciaram depois a sua produção como cordelista? É, porque eu fiquei com aquilo na lembrança e quando eu cheguei aos 20 anos, eu precisava de trabalhar, precisava de ganhar dinheiro também para sobreviver. Então, eu achei por bem, eu vi um senhor lá de Ribeirão vendendo cordel, ele botava uma banca assim, enchia de cordel, arrodeava de gente só comprando, e eu comprei também cordel a ele. E depois eu disse, eu vou juntar um dinheirinho e vou comprar uns cordéis em Recife. Nesse tempo não era cordel, nesse tempo chamava folheto. Eu vou comprar uns folhetos e vou ver se eu tenho jeito de vender. Aí comprei 500 cruzeiros de folheto. Veio uma mala grande, cheia e 2 pacotes. Eu trouxe no trem e botei em casa no sábado, no mês de setembro de 1956, eu fui para a feira no sábado, depois fui no domingo. Nesses 2 dias de feira eu apurei os 500 cruzeiros que tinha empregado e fiquei com os mesmos cordéis, a mesma coisa, não desfalcou nada. Eu feirei 4 feiras, 4 semanas, apurando 500, 600 e ainda ficou a mala cheia de cordel. Eu digo, esse ramo é bom. Aí eu fui em Recife, comprei mais outro bocado, pronto. Daí por diante eu fiquei no ramo ambulante. Eu gostava porque todo mundo sofria consequência de falta de trabalho, não tinha que comprar uma roupa, não saía de casa. E eu não, eu viajava, dormia em hotel, sempre andava limpo, mais limpo, comprava a roupa que eu queria, que eu precisava e andava com dinheiro no bolso, que eu tenho o maior medo de ficar sem nenhum tostão. Sabe, eu amo dinheiro, porque com dinheiro você compra tudo que precisa, você resolve todos os problemas e sem dinheiro a coisa é diferente. E eu tinha o maior medo de ficar sem nenhum centavo. Então eu continuei trabalhando até, foi 20 anos de feira ambulante. Nas feiras, nas praças, nas festas. E 20 anos sem produzir, só vendendo o cordel dos outros ou não? Não. Logo em seguida, como é que foi, então, quando eu estava já com 7, 8 anos no ramo, eu entendi de escrever um cordel. Escrevi, mostrei para um amigo meu, um colega de viagem, e ele disse, rapaz, está muito bom. E como foi a inspiração para essa primeira história? Eu tinha já inspiração, porque eu lia muito cordel, desde o início que eu fui para a escola, que eu já fui. Os outros vão para a escola com interesse de aprender a ler para usar outra coisa. Eu era para ler cordel. O meu interesse único era para aprender a ler o cordel, que meu pai lia para a gente. E aí eu aprendi a ler o cordel, eu lia muito, e já tinha noção como era feito. E eu fiz o primeiro sem problema nenhum. Mostrei para o colega, ele leu todo. Está muito bem feito, rapaz. Está bem rimado, bem metrificado. E o assunto está bom, que foi sobre vaquejada. Que na época estava no pique. A vaquejada estava todo mundo escrevendo poema, canção, história de vaqueiro. Aí eu cheguei com o encontro de 2 vaqueiros no sertão de Petrolina. E aí eu estourei o sucesso. Vendi muito. Daí foi aí que você procurou o Dila? Não, esse colega meu, ele tinha publicado um cordel dele no mesmo assunto e há muito tempo atrás. E tinha uma gravurinha do Dila em casa guardada. Sei. Aí ele disse, olha, como faz tempo que eu lancei o meu, já vendi, aí tu usa essa aqui, esse clichê, chamava clichê. Sei. Tu usa esse clichê. Eu levei e imprimi meu primeiro cordel com um clichê do Dila, mas foi emprestado. Tá. E aí depois em seguida eu escrevi o segundo, que era sobre profissão, aliás, sobre previsão do tempo, sobre
tempo seco, seca, fome, peste, guerra, palavras do Padre Cícero, aquela coisa que nós botava na cabeça do povo, dizendo que ia ter os 3 dias de escuro, adeus até 1000 e tanto, que 2000 não chegará. E nós botava isso e o povo comprava muito, acreditava que foi o Padre Cícero que disse. Aí eu escrevi no assunto, e agora? Não tem mais gravura do Dila para tomar emprestado. Dila morava em Caruaru, eu morava quase na beira-mar na época. Eu digo, eu vou tentar fazer um clichê. Eu preparei um pedaço de madeira e desenhei, cortei, cavei, ajeitei. Levei na gráfica, o rapaz tirou uma cópia. Disse, tá bom, dá para imprimir bem. Eu disse, então chuta, vendi bem. Quando eu vi meu nome como autor e como gravador, como ilustrador, aí eu fiquei todo alegre. Aí no 3º cordel já eu não perguntei mais a ninguém. Eu continuei, escrevi, depois fiz a gravura e ilustrei. Quando eu já tinha uns 3 ou 4 ilustrados por mim, aí os colegas chegavam lá na minha banca e diziam, quem é que está fazendo para tu? Eu disse, eu mesmo, estou fazendo. Ele disse, rapaz, faz um para mim, faz um vaqueiro para mim, faz um casal se beijando, o outro pediu um pé de árvore, outro pediu uma coisa e outra. Aí eu continuei. Nisso, já em 1970, quando o Ivan Marchetti foi para lá, eu já estava com 5 ou 6 anos que já gravava, já ilustrava minhas gravuras e também dos colegas. Aí o Ivan se deparou com o meu trabalho e achou muito bom. Comprou uma série de trabalho a mim. Depois mandou eu fazer uma gravura média sobre folclore. Eu fiz 2 gravurinhas sobre folclore. E depois ele disse, olha, me faça um São João. Eu fiz. Aí me faça mais outro, me faça um mamulengo, um reisado, um cavalo marinho. E eu fui fazendo. Quando ele juntou uns 12 ou 13, foi que ele disse, Borja, eu estou comprando isso a você por 2 motivos. Um é porque eu gosto da gravura. Eu também já fui gravador, já fiz gravura há muito tempo e eu gosto. E a outra é porque eu quero ver o que faço para fazer o seu nome divulgado. Porque a gente pergunta em Recife, em Olinda, ninguém lhe conhece, rapaz. E você faz um trabalho tão bom. Aí foi quando ele levou e mostrou para Ariano. E Ariano disse, aonde é que mora essa fera? Aí ele disse, mora em Bezerro, a 100 quilômetros daqui para lá. Ariano disse, vocês vêm do Rio de Janeiro e descobrem os valores do interior. Mas eu não saio de casa, então não descubro nada. Nesse tempo ele estava muito precavido por conta da ditadura. Disse, olha, eu não atendo ninguém, mas eu quero conhecer esse camarada. Mande ele vir falar comigo. Aí eu fui lá na reitoria, até quem me levou do centro do Recife para lá foi Samico, me levou para lá. E lá eu conversei com o Ariano, e quando eu estava conversando com ele, chegou a Rede Globo Nordeste, que ele já tinha telefonado, chegou lá e depois chegou um jornalista, um do Diário de Pernambuco, outro do Estado de São Paulo, outro do Globo e outro do Jornal do Comércio. Fizeram entrevista comigo, a Rede Globo me levou para Bezerra, entrevistou eu trabalhando, meu ateliê era bem estreitinho, cheio de gravura pendurada nos cordão, e eles, eu sei que jogaram no ar no dia de terça-feira, e no sábado da mesma semana, já chegou um carro cheio de professor de Recife para me comprar trabalho. E até hoje não tive mais sossego. Que bom. Desde que Ariano disse que eu era o melhor do Nordeste, o povo acreditou e eu levei sorte. Então não tive mais sossego no bom sentido, né? De todo mundo me procurar. E atualmente, quer dizer, depois ele disse que eu era o melhor do Nordeste, depois disse que eu era o melhor do Brasil. E já faltando 2 anos para ele falecer, ele esteve lá em casa e disse, rapaz, eu não sabia que você era tão empreendedor assim. Fazer um prédio desse, encher de gravura, isso é coisa linda, rapaz. Você é o melhor do mundo mesmo. Eu digo que você agora não sabe nem dizer mais nada, já está meio esquerosado, está dizendo besteira. Não, Borja, não é besteira, é porque é mesmo. Aonde é que se encontra um gravador popular com um movimento desse?
só em você mesmo. Aí, então eu fiquei muito agradecido ao Ivan, que foi ele que se encarregou de me divulgar em primeira mão. Mostrou para a Ariano deu a palavra, o povo acreditou e eu continuei trabalhando, fazendo jus à palavra do Ariano, mantendo meu traço, criando meus trabalhos dentro da própria região, que eu não gosto de fazer. Já andei um bocado por aí afora, tanto no Brasil como no exterior. Eu já vi muita coisa que dá um trabalho, mas eu só faço coisa ligada à minha região. Vamos falar um pouco sobre os temas que você escolhe, esses temas, enfim, como que você está dizendo que são os temas da sua região, né? O tema eu me baseio entre sertão, entre o campo, eu me baseio entre a vida social de cada um, sobre os acontecimentos e também os acontecimentos sobre a vida do povo, o dia a dia, o folclore e as histórias, os temas que servem de gracejo, né? Que o povo acha engraçado. Porque o povo só ficar usando, lendo ou vendo gravura só, aquele seco, sem humor nenhum, então eu procuro fazer com que o povo ri. Em 1976, eu fiz a gravura A Chegada da Prostituta no Céu. E até que nesse tempo tinha a Galeria Nega Fulô e Lucinha Lins. Eu cheguei lá e ela disse: Borja, seu amigo que se cuide, que essa veio arrasando. Comprou umas cópias lá e até hoje eu ainda vendo A Chegada da Prostituta no Céu mais do que os outros. E aí fiz o cordel, porque uma mulher, em todo lugar que eu chegava, que eu vendia, dizia: conta a história. Eu contava. Nem me lembro aonde uma mulher disse: por que você não faz um cordel? Disse. Aí eu disse: tá bom, vou fazer. Escrevi o cordel, disparou, já vou com mais de 120 mil exemplares vendidos. Da história da prostituta. A história da prostituta no céu. Sei. E aí eu já escrevi muitas histórias, muitas coisas ligadas à vida social e à vida do trabalho, o dia a dia da região, do povo. E também eu crio assuntos engraçados, como outro dia eu escrevi A Vida Secreta da Mulher Feia, que a mulher feia se maldiz muito por conta da feiura, ela não arranja um namoro, ela não é bem sucedida em lugar nenhum. Eu escrevi a Vida Secreta da Mulher Feia. Então deu sucesso. Porque liguei uma coisa a outra, né? Uma coisa que o povo olha. Você continua produzindo cordel e continua ainda vendendo? O último que eu escrevi foi A Chegada de Ariano no Céu. Porque eu escrevi, mas fiquei com medo de publicar. Mas o Dantas, o filho de Ariano, me ligou. Tia Dantas, eu queria falar com você, rapaz. Pra quê, Borja? Eu disse, eu escrevi A Chegada de Ariano no Céu. E eu queria que você me desse a permissão para eu escrever, para eu publicar. Ele: faça isso, Borja. Eu disse: porque eu estava com medo. Não, não tem que ter medo não. Escreva, publique. Eu publiquei. Ele chegou lá e encontrou aquele povo mais intelectuais, aqueles professores, artistas plásticos, artistas de cinema, todo esse povo que tinha influência de cultura, ele encontrou lá. E aí encontrou e conversava e tudo. O cordel é sobre isso, é ele encontrando Gilberto Freire e Samico, que era muito amigo dele, e depois vem Rui Barbosa, não sei quem, todo mundo ele encontrou lá. O cordel é baseado nisso. Então, eu escrevo as coisas assim de acontecimento, contando a história que aconteceu também. Esse aí é onde não entra mentira, sabe? Sei. No de Ariano já entrou. Já entrou mentira, porque eu disse uma vez numa palestra no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, que eu era um poeta que vivia de escrever mentira. Porque quem escreve verdade passa fome. Aí o cara levantou um braço grosso assim, disse: me dê um exemplo disso. Eu disse: olha, eu digo assim porque a morte de Getúlio Vargas foi vendido 500 mil exemplares
no Nordeste dentro de uma semana. Foi vendido 500 mil exemplares do cordel da morte de Getúlio Vargas. E aí na outra semana ninguém quis mais, porque é um tipo de jornalismo, né? Pronto, o cara tivesse para viver daquilo, não ia comer mais nada. Mas o autor do Pavão Misterioso, que escreveu em 1920, o Zé Camelo de Melo, ele ainda hoje tinha um cordel que é disparado em venda. Se você bota uma banca de cordel, o primeiro que chega de tem Pavão Misterioso. Então, quando você vender a 10, 8 quer Pavão Misterioso. De onde veio a ideia, a história do Pavão Misterioso? Porque não é uma história do Nordeste, é? Não, a ideia foi do Zé Camelo, escreveu esse pavão. Sei. Na época que nem avião existia, tinha aqueles aviãozinhos meio... E ele criou esse pavão que era feito de alumínio e que voou e foi lá para a casa do conde e falou com a condessa. A história é muito bem feita, é uma mentira muito bem forjada. Sei. Aí eu disse, pronto, o que escreveu a realidade comeu tudo de uma vez e esse permanece ainda vendendo, porque é uma mentira. Agora a mentira tem que ser uma mentira que possa acontecer. Uma mentira que já diz que é mentira, essa não tem valor não. Ela tem valor quando um lê e o outro diz, isso não acontece. Ele diz, não, mas tem condição de acontecer, ou de ter acontecido, ou está acontecendo. Quer dizer, é uma mentira que fica em cima do muro, o povo acredita. Sim. Agora aquela mentira que já diz que é mentira mesmo, todo mundo sabe que não tem condição de acontecer, impossível, essa não se escreve não. Escreve a mentira que deixa uma dúvida. Que um acredita, outro não. Que estimula a imaginação, né? Então eu estou com 316 originais publicados. Atualmente eu estou escrevendo muito para casamento. Hoje é para fazer a prenda do casamento, o convite do casamento. Chega lá os casais, ó, eu quero fazer uma história do meu noivado, vai ser tal data. Eu digo, tem que me dar os dados, dá um texto aí contando como foi. Aí eles dizem como é que foi o início do namoro, aonde foi, a descendência dele de um estado para outro, tá, o nome de pai, de mãe. Aí eu faço a história e não deixo de não botar um pouco engraçado algum verso. E ele manda publicar o cordel e também faço a gravura da capa, um casal de noivo. E estão mandando fazer muito isso. E como foi a passagem se é que existiu uma passagem, do cordel para a gravura em formato maior? Sim, o incentivo disso foi o Ivan Marchetti, né? Que o Ivan, como eu já disse, o Ivan chegou lá e viu o meu trabalho todo, só ilustração de cordel. E ele gostou e disse, ele faz essas ilustrações de cordel e eu acho que ele pode fazer uma gravurinha maior. Foi quando ele me encomendou uma maiorzinha sobre folclore. E eu fiz uma série para ele. E dessa vez ele mostrou para Ariano. E quando Ariano disse que eu era o melhor do mundo, o povo começou a comprar minhas gravurinhas pequenas. Desse tamanho? Assim, desse tamanho abaixo que eu fazia. E como essa aqui desse tamanho. Do caçador? Era. O caçador de onça. O caçador de onça despertou muito sobre Ariano. Quando ele viu, ele disse a mim, você conhece o livro A Pedra do Reino? Eu disse, não. Sabe quem escreveu? Eu disse, não, também não sei. Ele disse, olha, o livro é esse. Puxou uma gaveta, mostrou um livro alto, né? O livro é esse, foi eu que escrevi o livro. E eu estou perguntando porque no livro tem uma ilustração que lembra muito isso aqui. Tem as duas pedras, tem o pé de ave, tem lá. E disse, você parece que... Estou perguntando se você viu o livro, porque você tinha se inspirado lá. Eu disse, não, não sei nem quem escreveu, e nem conheço o livro, e nunca ouvi nem falar no título. Eu disse mesmo a ele. Aí são coincidências. Aí essa gravura, ele ilustrou
o jornal do Memorial, acho mais de 2 ou 3 anos, ela saía na frente do jornal. Sei. E daí nós temos a briga do cachorro com a onça. É. Aqui. A briga do... Pois é, menino. É. A briga do cachorro com a onça. Isso é tudo imaginação. É imaginação. Uhum. Isso era no início que eu começava a fazer ladrões de galinha. É o cabra carregando a galinha no galão e o outro tirando no puleiro. Eu comecei assim, só que estava um campo muito rico ainda para explorar. Aqui nós temos um outro tipo de assunto. O Satanás e o Homem da Cruz. Que essa é um tema bastante frequente, né? É. A coisa do bem e do mal, do anjo e do Pois demônio. Eu lembro quando fiz isso. Nessa época, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha goiva. Eu fazia o recorte aqui e esse campo eu cavava com a própria faca. Eu ia destacando a madeira, depois cortando até baixar o relevo. Depois Lia do Maranhão disse, Borges, seu trabalho, tu tem goiva? Eu disse, não sei nem o que é. E ele disse, olha, é essa ferramenta. Aí me deu uma goiva boa, bem amolada, aí eu fiquei cavando com a goiva e aprendi. Eu entrei na arte no escuro. Eu não sabia que usava isso para decoração. Aí eu ficava, o povo chegava lá, comprava gravura a mim e eu ficava com medo, porque era em plena ditadura e eu dizia, esse dinheirinho está muito bom. Mas mais tarde, quando ele notar alguma coisa lá em Brasília, ele vem aqui e me prende, leva eu preso. Por conta disso, que eu acho que essas coisas que eu faço, eles não compram porque gostam e acham bonito, não. Eles compram para fazer uma análise e depois me condenar como subversivo. E lá vai. Depois que Ranulfo me chamou para trabalhar com ele, foi que eu andando na galeria de Ranulfo, fui vendo gravura de outras pessoas, fui vendo quadro primitivo com aqueles bichinhos mal feitos, como eu fazia. Aí eu vi quando Carlos Escria foi para Recife, e Ranulfo chamou ele na galeria, ele disse, você está com uma equipe de artista primitivo muito bom, Ranulfo. Você está com uma equipe de gravador popular muito bom. O Borges mesmo é um espetáculo. O trabalho do Borges é muito limpo, muito bom, criativo e tal. E eu disse, acho que não tem esse negócio de subversão, não. Eu estou colocado. Arte mesmo. Eu estou colocado no lado popular, no lado mais simples, das pessoas que não aprendeu nada e grava e pinta, faz tudo. Acho que eu estou colocado do lado do primitivo disso. Fui acreditando. Um dia chegou uma mulher do Rio de Janeiro, nesse tempo eu já tinha uma série de umas 10 gravuras, já maior, e ela escolheu. E eu vi quando ela disse, olha, quando eu vejo xilogravura eu fico doida, porque eu gosto muito, e principalmente com uma variedade dessa, eu acho que eu fico sem saber escolher. Ela falou em xilogravura, eu peguei, botei num papel, guardei no bolso. Quando ela saiu, eu fui lá no dicionário velho e conferi. Xilogravura é gravura em madeira e quem faz é o xilógrafo. Fiquei sabendo, eu já vendia, já trabalhava há muito tempo e não sabia o que estava fazendo, não. Porque naquela época não era uma coisa de primeira mão, não era uma coisa que o povo procurasse, ninguém entendia. Eu comecei a vender somente em Recife, porque no interior ninguém sabia o que era isso, não. Só que hoje o mundo todo sabe o que é. Porque todo mundo tem gravura, todo mundo compra, os colégios ensinam muito sobre xilogravura, sobre cordel, sobre tudo. E aí, dos anos 70 para cá, foi que o povo descobriu o gosto e o valor da arte popular. Porque antes era
não tinha... Eu trabalhava há mais de 10 anos, não sabia o que estava fazendo. Eu não sabia, não. E aqui, olha, é um outro tema, e eu vi várias gravuras suas das profissões, né? Os machadeiros, é. Machadeiro, que essa até é uma profissão que não existe mais, com essa Não, motosserra, essas não coisas. existe, é. Não existe não, porque hoje, aonde corta a madeira, é lá no norte, mas eles usam máquinas. Eles usam máquinas. Mas são várias profissões que você fez, né? Foi. Você fez várias de profissões. Fiz. Eu fiz uma série de profissão para Bacaro, 120 profissões eu fiz, mas tamanho pequeno. Só que na exposição do CCBB em Brasília, o holandês, que era o Peter, ele morava aqui, não sei se... Vi dizer que morreu, não sei. Foram lá falar comigo e depois foram lá na Fundação Casa da Criança em Olinda, que era do Bacaro. E viram aquele acervo meu de gravura, que eu tinha uma parede grande. Tudo de gravura pequena, média, de média abaixo, porque gravura grande para Bacaro eu fiz algumas. Então, eles tomaram emprestado lá, Bacaro emprestou para eles expor em Brasília. Pegou uma parede de uns 5 metros assim, de cima a baixo, toda cheia de matriz. Aí eu estava lá e chegou um cara que coleciona em Brasília e disse: Borja, me venda aquelas gravuras ali. Eu disse: não é minha não. Ele disse: mas toda ela tem seu nome. Eu disse: foi eu que fiz, mas não é minha, é da Fundação Casa da Criança de Olinda. Aí ele disse: eu não sabia não, para mim era sua. Mas chegou o gerente do Banco Santo, na época, que gostava muito de arte, e ele comprava com o próprio dinheiro do banco. Uhum. Chegou e perguntou: isso aqui, quanto é essa parede da gravura de Borja? Aí o cara disse: não, não é para vender não, a gente tomou emprestado na fundação e está aqui, mas vamos entregar. Ele disse: me deu o telefone do dono disso aqui para eu ligar para ele. Aí ligou e o Bacaro disse: é, como a fundação está com dificuldade financeira, eu vendo por 100 mil reais. Isso foi em 2004. Ele disse: é minha o acervo. Pagou e comprou. Só que depois houve aquele problema que fecharam o banco, que ele tomaram todos os quadros, as artes que ele tinha comprado e tomaram minhas gravuras. E eu não sabia onde minhas gravuras foi parar. Mas disse que foi doada para o Museu da Universidade de São Paulo. Que bom. Eu disse: ainda bem que não jogaram no mato, não, que eu disse: vão jogar no mato, vão jogar dentro do rio. Não, está na Universidade de São Paulo, o acervo todo. O que é ótimo. Eu acho que tem umas 200 e tantas matrizes, pequena, média, maior um pouco. Só não tem grande, grande tem uns 3 ou 4. Mas eu achei muito bom. E agora eu estou com vontade de fazer uma série de profissões, de novo. Só um tamanho maiorzinho um pouco. É. Essa daqui já é um tema de folclore. É, já é folclore. O cavalo marinho. Cavalo marinho que ainda hoje eu faço. Esse aqui é o Mateus e a Catirina. Chamava Catirina, era Catarina, mas chamava Catirina. O Mateus e a Catirina. Aqui é o coronel, o capitão do cavalo marinho. E no tempo de eu criança, tinha um cavalo marinho muito bem elaborado lá no sítio. Mas depois mataram o chefe, o dono do cavalo marinho, e mataram ele. Aí acabou. Os outros componentes todos desgostaram e não criaram, não continuaram não. Era o cavalo marinho. Mas no Nordeste todo, né, o cavalo marinho é uma festa, é um bailado, né, uma dança. Antigamente, no tempo de eu criança, era um cavalo marinho, era um grupo de mais de 30 pessoas que faziam o cavalo marinho completo. Tinha o cavalo marinho, tinha o boi, tinha o vendedor de ovo, tinha o bêbado, tinha a Catirina e o Arlequim, que eram os dois que seguiam o cavalo, que o cavalo ia lá e eles dois iam dançando um do lado, outro de outro, depois voltava, aquilo bem vestido,
com roupinhas brancas, a menina parecia uma noivinha. E o capitão todo de roupa branca, com boné muito bonito, ia lá e tinha uma musicazinha que cantavam. Era Cavalo Marinho, dança na calçada, que a dona da casa tem galinha assada. Cavalo Marinho, dança no terreiro, que o dono da casa tem muito dinheiro. Cantava isso, e lá tinha um cara tocando um harmônio, e o outro batendo no zabumba, e a turma cantando. Depois tinha o Diabo, e tinha o Mateus. O Mateus e a Catirina... Não, era o Arlequim e a Pastorinha, que acompanhava o cavalo. A Catirina era uma mulher que ficava solta e todo mundo pegava. Era a mulher do Mateus. O Mateus com uma bexiga de boi dando na cabeça do povo. Era um negão desmantelado, uma esteira nas costas, uma cabaça como que cheia d'água. Um matulão de uma estopa preta cheia de pano, não sei de quê. Aquela coisa horrível. E aí a mulher dele era uma Catirina, era um homem, mas vestia-se de mulher, bem pintada, parecia uma mulherzinha mesmo. Aí os homens que estavam assistindo roubavam a mulher do Mateus, e o Mateus queria matar todo mundo com uma bexiga de boi desse tamanho, dando cacetada no povo. O povo morria de rir, era muito engraçado. E depois ele achava a Catirina, a mulher dele, lá no meio do mato, com um homem lá. Ele ia lá, o cara corria. Já quando chegava cá, ele abraçava ela, deixava. Mas ele se entretia, os cabas levavam de novo. Aquilo levava a noite toda, brincando. O cavalo marinho e o boi. E essas atrações. Tinha o vendedor de ovo. Eles enchiam muita casca de ovo d'água. E o cara vinha com o balaio comprando ovo, e aí tinha o fiscal que começava uma briga com o vendedor de ovo. Sim. E com um pouco empurrava o balaio. Era bastante assunto. E o balaio caía em cima do povo com os ovos todos quebrados, era cheio d'água. Então era muita coisa, o cavalo marinho levava uma noite, o povo. E depois começavam a tocar, e aí a turma dançava até o dia amanhecer. Lá. Naquele tempo era muito bom, não tinha violência, não tinha nada, todo mundo, as famílias assistiam, não tinha nada de... Era muito bom. Então, o outro tema são aí as lendas, né? Esse aí, o lobisomem. É, lobisomem. O lobisomem mulher. É, o lobisomem mulher, que agora eu tenho lobisomem lá. Eu já fiz vários deles, mas nunca fiz mulher não, eu não me lembrava nunca que fiz essa aqui, não. O primeiro lobisomem meu era fêmea. É isso. E daí você estava falando dos bichos imaginários. É, os bichos imaginários. Eu tenho o lobisomem, tenho o bicho-papão, o pai da mata, o pé de espeto, o caga-grosso. Tudo é nomes que bota nos bichos imaginários que muda de região, é o mesmo animal, é o mesmo bicho, mas muda de região. Numa região é o pai da mata, noutra região é o bicho-papão, noutra região chama o pé de espeto, noutra região chama o bicho-cagão. E aí que eles usam para amedrontar as crianças, né? Eles usam muito, olha, fica calado que lá vem o bicho-papão. O bicho-papão pega e come. Aí a criança fica caladinha lá. E cada região eles tratam de um jeito, sendo que o bicho é o mesmo. E lobisomem não existe. O lobisomem é pessoas humanas que se vestem e fica assombrando uma região, um trecho de uma rua. Ele fica assombrando para usufruir de algum silêncio, para o povo não sair cedo da noite, ir embora dormir todo mundo, para ele ficar dominando aquela região, para ver por causa de uma mulher, por causa de um namoro escondido, uma coisa assim. E lá no Rio Grande do Norte, eu conversei com o senhor Brandão, que era o chefe da polícia, ele era o chefe das investigações do Exército. E aí tinha um lugar que tinha um lobisomem que não deixava mais ninguém. Fechou o cinema, a igreja não rezava mais nada, não tinha nada de noite.
não tinha mais teatro, não tinha brincadeira nenhuma na cidade, e as mercearias, as casas de negócio fechavam de 6 horas, de 7 horas em diante não aparecia mais ninguém, porque o lobisomem dominou a cidade pequena. E aí chamaram ele para desvendar, pegar esse lobisomem. Eles mandavam ele, porque ele era um cara muito forte. Aí disse que o lobisomem vinha do lado do açude. E tinha uma cerca muito fechada até o açude, de um lado e outro da estrada. Aí ele me contou que chamou um compadre dele, que também era colega de trabalho. A gente vai para tal lugar, parece que foi Acari. A gente vai para acabar com o lobisomem que tem lá. Aí chegou lá e disse, olha, eu vou ficar ali na frente. E você vai ficar mais no meio da estrada, escondido. Quando o lobisomem vir do lado do açude, você deixa ele passar. Quando ele passar, você aperta ele, não deixa ele voltar. E quando ele correr para frente, eu estou aqui e a gente pega o lobisomem. Pegaram o lobisomem, disse que era uma catinga de enxofre, uma coisa horrível, com tudo que era de aparato, esteira ré, chucaio, quengo de coco, aquelas coisas todas. Qual é a sua finalidade de fazer isso, rapaz? A cidade fechando, não tem mais cinema, a igreja não funciona mais, ninguém anda mais de noite. Ele disse, é porque eu gosto de uma menina dessa rua, dessa casa ali, ó. Disse que era uma morada antiga, que tinha umas mulheres lá, umas filhas do pessoal lá, que ele gostava de uma. Ele era casado e gostava dessa mulher ali, por isso ele fazia esse espanto, que era para o pessoal não sair de noite, para ele ficar livre, fazer o que quiser. E sabe quem era ele? O delegado da cidade. Aí seu Brandão pegou, mas rapaz, você é o delegado da cidade. Você está acabando com o progresso da cidade. Brandão, não faça isso comigo, não me descubra. Ele disse, eu não descubro você não. Eu só quero que você mantenha o silêncio. Que eu vou garantir ao povo que pode andar de noite, ir para o cinema, para a igreja, para toda brincadeira, que não tem mais lobisomem. Você me garante isso? Se você não me garante, você sair ainda, eu venho aqui, nós levamos você para Natal e lá nós damos um castigo, que você não é mais nada na vida. Até hoje, que ele não saiu mais não. Acabou, a cidade voltou ao normal e não teve mais lobisomem. E meu avô matou um lobisomem. Ele matou um lobisomem, estava correndo na região. Meu avô andava muito de noite, andava de pés. Nessa época nem carro existia. Aí ele vinha numa estrada e viu os cachorros lá em cima. Que o lobisomem passava, os cachorros corriam atrás. E ele disse, o lobisomem vem aí. Se preparou e lá no caminho tinha dado uma chuva, tinha uma barroca d'água. Um caminho meio fundo juntou aquele poço d'água. Aí quando meu avô foi chegando aqui, o lobisomem chegou do outro lado. O caminho estreito, cheio d'água, tinha que passar pelo lado assim. Aí ele disse, passe, vai embora, que eu não bulo com você. Que eu vou passar também pelo outro lado e vou embora. O lobisomem lá calado e meu avô disse, vai embora, não chegue perto de mim não, porque eu quero ir embora para casa e você também vai, não sei o que é que você pretende, passe pelo outro lado. O lobisomem, em vez de passar pelo lado de lá, voou em cima dele, com aquela zanguizarra toda. Aí ele andava com um punhal, ele varou ele assim, da barriga para o espinhaço. E ele disse, matasse, meu irmão Noé Rosa. Ele disse, matei um bicho. E além disso, um bicho muito renitente, que eu pedi a você que passasse, porque eu não ia bulir com você. Mas você ia voar em cima de mim, rapaz. Aí puxou o punhal e o cara ficou lá morrendo. Meu avô foi-se embora tranquilamente. No outro dia surgiu, fulano está doente, levou uma queda, se furou num toco e não foi ser meio, ele morreu. Ele morreu, mas nunca disse que foi meu avô que matou ele. E era o lobisomem? Era o lobisomem, era vizinho. Sim. Era vizinho dele, conhecia muito. Era.
Essas histórias, esses assuntos ainda fazem parte do imaginário hoje, lá na sua região? Ainda faz. Ainda tem lobisomem, ainda se veste de lobisomem, ainda faz essas coisas. Só não, hoje eles não... Porque a coisa hoje é tão movimentada e também o povo hoje não teme mais a nada, que essas coisas desaparecem. Porque era naquele tempo do sigilo, do respeito pelas famílias. O cara queria fazer alguma coisa errada, se fazia de lobisomem para o povo ficar em casa. Hoje o povo vai meio-dia em ponto fazer o que não presta, então por conta disso está acabando, não tem mais. De vez em quando ainda numa região mais de gente menos estudada, de pessoas mais brutas, ainda tem essas coisas. Pouco, mas tem. E continua o Nordeste desenvolvendo e isso vai acabando. Porque isso era coisa do passado, né? É. E meus tios, meu pai contava muita história daquele tempo, que era dessa maneira. E tinha muito lobisomem, corria muito lobisomem, agora não tem mais. Agora tinha um velho lá, ele me contou uma vez, ele saía de lobisomem, mas ele saía para amedrontar o povo. Não tinha sentido contrário em nada. Era só para amedrontar. Ele saía de lobisomem, fechava a rua e lá vai aquela confusão e os cachorros correndo atrás e o povo não saía de casa. E quando foi um dia ele criou um negócio lá e chamou uma turma e disse: vamos pegar o lobisomem? Disse: vamos. Aí foram lá para a carreira de Aveloz, levaram bacalhau, levaram cachaça, levaram cerveja, levaram queijo, pão para comer e beber e esperar o lobisomem. Aí deu a madrugada, acabaram com tudo, disse: vamos embora, o lobisomem não veio hoje não. Ele mesmo dizia: vamos embora que o lobisomem hoje não veio não, uma hora dessa não passou. Quando era com 8 dias depois, ele dizia: o lobisomem no meio da semana passava, 2, 3 dias. No outro sábado disse: vamos pegar o lobisomem. Vamos, o lobisomem não passava. E o lobisomem era ele, rapaz, ele me contou isso. Era muito engraçado. Se eu fazia aquilo para beber, rapaz, eu bebia de graça, comia de graça, era uma festa. Nós reunidos, levava espingarda, levava tudo. E quando era depois de meia-noite, eu dizia: olha, vamos embora, não vai passar lobisomem hoje. Realmente não passava, porque lobisomem era ele. Agora hoje só tem os filhos dele, ele já morreu faz muito tempo. Mas ele era muito presepeiro quando era novo. Fazia isso por brincadeira. Porque hoje eles fazem por maldade, para roubar, para assaltar. Naquele tempo não, era tipo de uma brincadeira que fazia para namorar. Era. E também para namorar, para conquistar alguém. Fazia seresta, saía de lobisomem. Hoje em dia não, hoje a coisa é muito diferente e não faz mais isso. Estão surgindo novos cordelistas, eu sei que vários da sua família fazem xilogravura, né? É. Mas cordéis não. Não, só cordéis... xilogravura mesmo. É, só gravura. O cordel não, o cordel... Tem muita gente aí interessada a fazer cordel e se considerando poetas e tal, mas eles escrevem muito errado, eles não obedecem às regras do cordel, porque o cordel não é uma coisa tão simples. O cordel tem suas metas, tem suas medidas, Sim, tem suas rimas. Essas regras? Oi? Essas regras como são? Essas regras são rimas positivas, são métricas, tem que ter uma métrica. Essas regras são respeitar o assunto, a concordância do assunto. Hoje eles escrevem linhas grande, pequena, média, de todo jeito. E não contribui para respeitar o assunto, seguir no assunto, digamos, vai escrever sobre uma máquina fotográfica. Então tem que arranjar a história daquela máquina que aconteceu por isso até o fim. Hoje não, eles começam na máquina fotográfica, com um pouco está falando da mulher do outro, mais tarde está já debaixo de um pé de pau, depois está correndo com medo da onça, mistura tudo. E o cordel não é assim, o cordel tem um segmento,
de início, pelo meio, vai buscar os episódios e no fim dá um desfecho que agrada a quem lê. Mas hoje eles escrevem de uma maneira que você lê, chega no meio. Eu estou lendo qual é o assunto e no final termina, você diz, eu não sei o que foi que li não. Porque falou em muita coisa e nada disse. Hoje eles estão escrevendo assim, e mesmo desmetrificado, no respeito à rima. Eu estava lá na FENEARTE, no Recife, foi um ano que a Rede Globo investiu, fez uma história de uma travessia, e botaram um caminhão lá, feito um stand muito organizado, tinha até elevador para subir. E aí me chamaram para lá. E cheguei lá, me apresentaram um cara, esse aqui é presidente não sei de quê, é o supervisor, poeta de cordel, e professor, e não sei o quê. O homem tinha umas 10 profissões dentro do assunto do cordel. Tá bom, é um prazer conhecer a maior autoridade do cordel em Pernambuco, que eu não sabia. Aí com um pouco lá vem, aí chegou todo mundo, e lá vem ele com o cordel, me deu, disse, isso aqui é um escrito meu. Quando eu abri, não tinha nem rima, nem métrica, e o assunto, no primeiro verso já misturava muita coisa. Eu olhei, aí li 2 versos, eu digo, tenho até nojo de ler sua poesia. Você não respeita a coisa mais importante, o tempero do cordel, da poesia de cordel. Você sabe qual é o tempero da poesia? Ele disse, não. Eu digo, o tempero da poesia, eu não vim para aqui ensinar não. Eu estou dizendo a você, o tempero da poesia de cordel é a rima positiva. Cidade, liberdade, responsabilidade, essas são as palavras certas. Você sabe o que é uma rima positiva? Ele disse, não. Eu digo, você sabe o que é uma rima negativa? Ele disse, também não. Você sabe o que é uma rima comparativa? Ele disse, não. Eu digo, você não sabe de nada, rapaz. Dentro de cordel, use outra profissão, mas por favor não faça vergonha a nossa profissão tão antiga. Tantos poetas respeitados que já foram embora. Vamos manter pelo menos o capricho de se escrever certo. Você não sabe escrever, não tente. Você lê cordel bem? Ele disse, não. Eu digo, cordel não se aprende em banca de colégio, não. Fique sabendo disso. Cordel se aprende lendo o próprio cordel. Lendo bem, e vendo como é. Aí você aprende. Mas banca de colégio não ensina cordel, não. Aí ficou aquela coisa meio... Depois veio outro com papel, eu também sou cordelista. Quando ele mostrou um rascunho de papel, eu digo, o que foi que você escreveu aqui? Ele olhou assim, disse, é isso, assim, assim. Eu digo, rapaz, isso é uma vergonha. Tinha uma linha com 3 nomes e tinha outra desse tamanho, assim. E eu fiquei curioso, o que é uma rima negativa? A rima negativa é aquela que não rima, sabe? Ah. Essa é a rima negativa. Tem que ser segunda, quarta e sexta. As 3 palavras combinando. A rima comparativa é quando se escreve José com papel. José com papel. Essa é a rima comparativa. Papel com céu. É rima comparativa, porque pronunciando dá. Mas escrevendo céu é C-E-U. E papel é P-E-L. Quer dizer, se compara uma com a outra, mas não é a rima positiva. A rima positiva é mel, menestrel, papel, Ezequiel, tudo que termina com L é a rima positiva. E chapéu, réu, céu é outra rima positiva. Mas tem gente que escreve Bacurau com capital, é rima comparativa. Bacurau é R-A-U, capital é T-A-L, quer dizer, pronunciando ela dá, mas escrevendo não. Quem pode cantar essas rimas são os emboladores, quem canta muito essa rima, porque eles estão cantando, o povo bate palma e gosta, mas o escritor de cordel não pode usar isso, porque ele está muito errado, é a rima comparativa, elas se comparam uma a outra, mas não tem nada certo. E usa a comparativa? Não, não se usa não, de jeito nenhum não se usa. Sim. E de vez em quando tem uns poetinhas que usa, mas é muito errado. Tem que usar a positiva. E esse cara que era o
o líder, era tudo na vida. Ele escreveu um verso, pensamento, a rima, pensamento com tempo. Não tem nada a ver de pensamento com tempo. Não tem nem comparação, não tem. Essa é que é a rima negativa. Quer dizer, a rima negativa é usada no cordel ou não? Não, não. Só de maneira nenhuma, é só para... É só a positiva. Tem muitos que faz, mas quem faz as rimas negativas são poetas que não sabem, que nunca leu cordel, quer fazer só porque... Na sua você usa só a positiva. Eu só uso positiva. Entendi. Agora o inimigo número 1 do poeta é a rima, porque você vai escrevendo um verso assim, vai tudo bem. Lá no terminal, tem que arranjar uma palavra para rimar com aquilo e não desencaixar o assunto. Aí é onde você vai lá, você procura na terra, no céu, dentro d'água, aonde é que tem uma palavra com aquilo, para você criar uma frase e completar o verso. Aí nós chamamos o inimigo número 1 do poeta é a rima. Porque quando é uma rima boa, tem muitas, mas quando é uma rima difícil, a gente tem que procurar uma palavra até meio estrangeira, meio alguma coisa para... E não pode também se colocar palavras estrangeiras, tem que ser coisas da região, coisas que o povo viva com ele e entenda o que foi que representou aquela palavra. Quando eu estava lá na França, tinha uma moça daqui ensinando cordel. E distante, eu estava numa sala e ela estava em outra, lá na biblioteca. Só que ela vinha cá na minha sala me perguntar, com um cordel meu, e me perguntando, Bogi, isso aqui, essa palavra diz o quê? Eu digo, peraí, menina, tu não... todo dia ela ia 4, 5 vezes perguntar a mim. Eu disse, peraí, se tu não conhece cordel, tu viesse buscar o quê? Ela disse, cala a boca, deixa eu ganhar meu dinheiro. Porque, coitada, ela não sabia o que era gente daqui, só porque ela falava francês. Aí chamaram ela e ela foi para lá, mas ela não sabia o que era cordel. Então não podia ensinar ninguém. E eu, distante, ela estava, isso aqui, Bogi, essa palavra. Eu disse, tu não sabe ler português, né? Eu disse, sei, Bogi, eu sei o que é a palavra, agora está representando o quê? Eu disse, essa palavra está aqui porque é uma rima dessa outra. E por isso foi criada essa frase e coloquei essa palavra, entendeu? Ah, entendi, aí ia embora. Mais tarde lá vem ela rindo de novo, me explica isso aqui. Então, cordel tem muita coisa a se fazer. E hoje tem muitos caras que inventam de ser cordelista. Agora eu estava na FENDEARTE, nesse mesmo ano, e chegou um poeta lá e disse, ó, eu escrevo cordel, tenho uns cordelzinhos aqui, eu sou professor de colégio e ensino, ele era professor municipal, né? Eu sou professor de colégio, mas também dou aula sobre cordel e escrevo cordel. Eu disse, lá vem mais um. Mas quando ele me mostrou, eu li e apertei a mão. Eu disse, você é um poeta limpo, rapaz. O bicho escreve limpo, bem rimado, bem metrificado, bem a concordância de palavra do assunto, muito bom. Eu disse, você é um poeta. Agora esses caras que estão aí comendo o dinheiro da Rede Globo e dizendo que é poeta, são os nojentos, que se coloca tirando o pão de quem sabe escrever. Cadê que convidaram você? Porque você é um poeta que não faz vergonha se ler suas histórias. Ele me deu os 3 ou 4, eu tenho lá. Li as histórias dele. Tudo bem feita, bem medida, tudo, respeitando todas as regras do cordel. Mas esses caras novinhos que dizem, rapaz, cordel tá bom, do jeito que nós faz, aí ele chega, escreve o que quer, faz um livretozinho com o mesmo formato e sai vendendo e também fazendo palestras sobre, sou cordelista, sou professor, não sabe de nada. Eu disse logo, olha, você está desrespeitando a nossa literatura. Está prejudicando os poetas, que ainda tem os poetas bons. Eu vou perguntar mais uma coisa, não sei se dá para sintetizar. Mas para você, assim, pessoalmente, o que é o cordel? O significado do cordel para a sua vida? Não, o cordel para mim mesmo é uma literatura que antigamente era de baixo valor. Atualmente ela se valorizou depois que entrou para o circuito de ensino, de colégio, disso.
Eu acho uma literatura muito importante, porque o cordel ele já se viu como jornalismo, antigamente, onde não tinha, na época que não existia rádio, televisão. Eu fui criado numa região que não se tinha uma revista, jornal, não tinha cinema, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha notícia nenhuma. A única notícia que vinha dos acontecimentos era o cordel comprado na feira, que aí nós sabíamos das coisas, como estava acontecendo. Se viu como ensinamento, porque o cordel ensinou muita gente, que não tinha escola, e ele saiu juntando as letras. No interesse de ler o cordel, ele juntava as letras e entendia a palavra. E eu conheci um poeta que ele escrevia muito bem, aprendeu a ler em cordel, ele nunca foi na escola. E o outro já se viu como diversão. A diversão número 1 de uma região, mesmo da minha região que eu fui criado, era o cordel, lido nos sábados, nos domingos, nas bocas de noite, na hora da novela, era ler o cordel. Uma história, duas, para chegar a hora de ir dormir. Então o cordel é uma coisa que alimentou muito as antigas gerações. Só com o desenvolvimento, ele perdeu a informação, ele perdeu o gracejo, quer dizer, ele não perdeu, porque o povo não se interessa muito mais. Mas ainda, se você chegar na feira e ler o cordel detalhadamente, todo mundo compra. A decadência do cordel, ela surgiu depois que o povo começou a não querer arranjar emprego e não querer mais trabalhar com cordel. Aí acabou os cordelistas de praça, de feira, e o cordel foi embora lá para baixo. Hoje ele está se alimentando do povo, do povo de colégio, de professores, de alunos que exigem fazer um trabalho sobre cordel, ele vai e compra um cordel, e também os pesquisadores, os colecionadores, é quem está alimentando a produção do cordel. Porque antigamente era o povão que escoava toda a produção. Hoje não, hoje é só esse pessoal que estuda. E aqui e acolá tem um interessado também, compra para ler. Para ler porque tem umas coisas engraçadas, né? Mas o cordel para mim é tudo. A minha vida, eu estou aqui em São Paulo hoje por conta do cordel, que eu iniciei com o cordel. E na minha época que eu iniciei, ainda era considerado profissão de vagabundo, profissão de preguiçoso, de homem que não quer trabalhar, não tem coragem de enfrentar o serviço bruto, vai vender aquilo, cantar aquilo no meio da praça, no meio da feira, para homem sem vergonha. Eu disse, mas eu vou continuar com que eu arranjo o alimento da minha família. Graças a Deus, eu criei minhas famílias, eu digo minhas porque eu criei 2 famílias e agora estou criando ainda uma. E todo mundo se alimentou do cordel e para mim o cordel é tudo na vida. Eu também só tive 10 meses de escola e o que eu aprendi mais foi lendo cordel durante a vida. Lendo cordel para vender e também para conhecer as histórias, porque tem história de poetas aí que de vez em quando eu pego e leio novamente, porque são coisas tão bem feitas que eu me admiro. Por exemplo, o Noivo Ressuscitado, de Mané de Almeida Filho, é uma história que a gente lê e depois dá saudade de ler de novo, de tão bem feita que é. Rafael e Margarida, o sacrifício do amor ou o noivo ressuscitado. É muito bem feita a história. Tem também Lucas e Helena, não. É de Joaquim Batista de Sena. Braz e Anália. Os amores de Braz e Anália. Que essa Anália era filha de um coronel, de um fazendeiro riquíssimo e brabo. E aí namorou com o rapaz e o fazendeiro não deixava as filhas casar com ninguém. E ele fugiu, carregou ela fugiu com ele. Ele levou na anca do cavalo e foi embora. Quando chegou lá na frente, numa serra, um deserto, ela deu sede. Eu estou com sede, fulano. Ele disse, eu acho que aqui embaixo tem água. Desceu do cavalo, deixou a moça lá e desceu lá para pegar água para ela. Chegou lá e encontrou água lá. Trouxe. Quando ele chegou com a água, só viu a rieira de sangue. A moça pegou a moça e levou. E ele saiu no pingo de sangue e foi bater na furna da onça.
E chegou lá, estava a moça morta na furna, os gatinhos pulando por cima, já dando dentada nela, e a onça cansada lá no canto. Aí ele entrou na furna e brigou com a onça, matou a onça, amarrou a onça na garupa do cavalo e levou a moça na frente e foi para a casa do coronel. Então essa história é um episódio tão forte que a gente parava no lugar da briga da onça e dizia, agora nós vamos vender. Todo mundo comprava, porque queria ver o resultado. E ele chegou e entregou a filha morta ao coronel, e o coronel disse, olha, era para eu não receber e era para eu mandar acabar com você, mas eu estou vendo que você é o homem mais reto, mais positivo e corajoso do mundo, porque eu mesmo não tinha coragem de fazer isso. Eu mesmo não tinha coragem. Você teve coragem para brigar com a onça e depois voltar com a minha filha morta e me entregar. Isso é negócio para louco. Ele disse, agora eu quero casar com a outra. E casou com a outra irmã dela e ficaram tudo unidos. Então é uma invenção, é uma criação, mas é tão bem feito, aquilo bem feito, bem rimado, bem metrificado. Eu de vez em quando eu leio essas histórias. E o sacrifício do amor foi que o Rafael, ele foi um filho criado numa rua, menino de rua, e ele inventou ele carregava pão, entregava pão nas casas, para ganhar um pãozinho para comer. E aí ele começou botando pão na casa de um senhor, que era rico, e ele entregava pão. E a Margarida era pequena, da idade dele, 4, 5 anos, 2, e ela recebia a bolsa de pão, e um dia ela perguntou a ele, você estuda? Ele disse, não, meu filho, eu não estudo não. Eu não tenho pai nem mãe, eu vivo abandonado, eu durmo lá num lugar assim, de dia eu entrego pão, e eu só como o pão que a padaria me dá. Aí quando ela já estava maiorzinha, chamou o pai dela e disse, vamos proteger ele, vamos ajudar aquele menino. E assim que o pai dela ajudou e botou ele na escola, e ele foi para o colégio e terminaram se formando os dois. E ele teve o baile da formatura, teve tudo isso e terminou, ela como veterinário da fazenda. E quando ele chegou lá, ele pegou a febre do gado. E a filha do fazendeiro enfrentou a doença dele lá, meses e meses, ela quase que morre, ligada para salvar ele. E terminou salvando. Quando ele ficou bom, ele disse, por que foi que você se empenhou tanto na minha doença? Ela disse, porque eu quero que você seja meu esposo, eu quero me casar com você. Ele disse, mas eu não posso, porque eu sou solteiro, mas eu já tenho uma obrigação com Margarida, que eu era um filho do mundo, do tempo, e ela me deu a formatura, fez tudo por mim, e eu me comprometi com ela, e agora... Aí ficou naquela dança e chamou um amigo e disse, rapaz, estou num enlace aí que eu não sei como é que resolva. O amigo dele disse, não, rapaz, você faz uma carta, eu vou fazer uma carta dizendo que você morreu. E aí quando a Margarida lá se conforma, que você morreu, você casa com Catarina aqui. Aí ele disse, tá, faça isso. O amigo dele mandou a carta, e ela recebeu a carta, e ele ficou certo que ele tinha morrido com a febre do gado. E ele casou-se com a filha do fazendeiro, depois de 2 anos teve uma filhinha também, só que ela morreu depois. E aí ele disse, agora eu vou voltar para Margarida. Aí foi lá e chegou lá já diferente um pouco, ele se maquiou de uma maneira que ela não conhecia, e ele chegou na igreja, foi assistir uma missa e viu quando ela passou, toda vestida de preto, ela passou, chegou lá e se ajoelhou. Ele chegou de lado dela, se ajoelhou também, ficou naquele estilo da igreja, né? Rezando, viu quando ela disse, ela rezou, ofereça a alma de Rafael, que ele seja feliz e me espere que um dia eu chego para abraçar ele lá no céu. Aí disse, ela ainda se lembra de mim, mas se eu dizer que sou eu, ela não me conhece mais. Aí, quando acabou a missa, ele foi para a porta. Quando ela foi passando, ele disse, Margarida, ela virou-se e disse, o que é que há? Ele disse, eu sou irmão de Rafael e vi você rezando ali, quero falar com você.
Aí ela disse, nem me fale nisso. Você é irmã de Rafael? Disse, sou. Ela disse, eu queria que você resolvesse se casar comigo. Ela disse, nenhum homem de ouro consegue eu casar com ele. Consegue fazer com que eu casar com ele. Eu vou levar minha virgindade para o céu, para junto de Rafael. Aí ele ficou ansioso, e lá vai, até que um dia ele descobriu que era o Rafael. E contou a história todinha a ela e ela perdoou e se casaram. É muito bem feita a história. É um enredo que é muito bom. Agarra todo mundo assim. Porque as histórias boas são essas, né? Uhum. Agora aquela coisinha que você lê com pouco dia, eu não sei nem o que foi que li. Porque hoje eles escrevem assim. Ou então, sabe... E eles misturam hoje crítica política com religião. Com safadeza, com tudo, mistura tudo. E tem que criar um interesse para saber como é que vai terminar, né? Porque tem que se inscrever pensando que aquilo vai tocar no sentimento de alguém. Que alguém fique interessado a ver o resultado. E o desfecho sempre é um desfecho bom, agradável. Tem umas histórias aí, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma história famosa, mas morrem os dois no fim. Zezinho e Mariquinha também morrem os dois. E parece que só tem dois assim, nesse estilo. Sim. Que o desfecho morre os dois, então, representa a história da maneira que era, mas o povo não gosta. Uhum. O povo gosta quando os dois se casam e continua a vida, né?